Qual o primeiro passo para a cura de transtorno de estresse pós-traumático, para quem ainda se relaciona com pais disfuncionais? A impressão que eu tive ao ler a sua pergunta é que eu precisaria de um pouco mais de informação para saber exatamente do que você está falando, mas geralmente, assim, falando de estresse pós-traumático de uma forma generalizada, um primeiro passo que eu percebo do estresse pós-traumático é a pessoa reconhecer que ela vai precisar de ajuda, sim. Porque muitas vezes a pessoa com estresse pós-traumático, ela entra numa dinâmica de negação dos sintomas, ou porque ela acha que ela vai conseguir resolver sozinha, ou porque ela acha que aqueles sintomas vão passar, ou porque ela acha que não adianta de nada um tratamento, é assim que é, e aí ela se entrega a tudo aquilo ali. Agora, em qualquer um desses posicionamentos, o grande equívoco é esse, porque aí vai escalonando os sintomas, vai aumentando, crescendo, e os prejuízos podem ser gigantescos, né? Eu suo e sinto ardência nas axilas toda vez que interajo com os parentes tóxicos ou com alguma pessoa que me faz perguntas inapropriadas. Eu acredito ser um sintoma de estresse pós-traumático. Gostaria de modificar isso, mas não sei por onde começar. Os sintomas ficam muito parecendo de estresse pós-traumático, mas eu não sei se você for num psiquiatra ou se você buscar uma avaliação mais formal, eu não sei se vai ser, se você vai ser diagnosticada como estresse pós-traumático, tá? Mas eu entendi a sua pergunta e vamos lá. Nas famílias, ou não necessariamente nas famílias, né, mas quando a gente fica por muito tempo submissa a uma relação tóxica, ou seja, com elevados níveis de narcisismo, de tanto ficar ali submissa, muitas vezes sem saber exatamente o que está acontecendo, né, porque a vítima de narcisismo, ou seja, o codependente, vivencia um processo na sua mente, praticamente todo codependente, né? A Jocely colocou ali 40 anos de submissão. Eu ri, mas não é fácil não, né, Jocely? Eu ri porque isso hoje em dia é muito recorrente, né? E um ponto muito positivo que eu vejo e fantástico é que bom que agora a gente tem acesso à informação, para que não sejam 50, 60, 70, 80 anos na submissão, né? Sim, tem apenas 4 anos que descobri e estou buscando ajuda, então, perfeito, tá? Agora, quando a gente fica muito nessa submissão inconsciente ao abuso, ali no abuso, e passa a desenvolver sintomas que lembram um estresse pós-traumático, eu te diria que você vai precisar fazer Aí a Jocely colocou, né? Inclusive, te agradeço imensamente por essa descoberta. Que bom, fico muito feliz de saber que eu participo do seu processo de autoconhecimento e autocuidado. Gratidão por me contar. Mas, quando a gente tem sintomas já fisiológicos, a gente precisa fazer algo que se chama, na psicologia, né, o nome que é dado é dessensibilização progressiva. Eu vou dar um exemplo que aí fica facinho de entender, tá? Vamos supor a pessoa que tem fobia de aranha, de cobra. Então, a dessensibilização automática, ela é feita, progressiva, ela é feita a partir da exposição a esse estímulo aversivo, mas começando com uma dose bem pequena, uma exposição muito pequena, e aí
vai desenvolvendo habilidade, resiliência para ficar com essa dose pequena, até que, quando consegue, nossa, com essa dose bem pequena aqui eu dei conta. Por exemplo, se é fobia de cobra. Então, talvez, o primeiro passo da dessensibilização seja olhar uma imagem de cobra a 5 metros de distância no computador ou na televisão. Aí a pessoa é exposta a esse estímulo que tem que ser inicialmente bem pequeno, para que você possa trabalhar em você o suportar aqueles sintomas que vêm e ir se trabalhando para adquirir resistência aos sintomas que vêm. Então, inicialmente, vai vir a respiração acelerada, talvez uma taquicardia, talvez os sintomas que você descreveu. Mas aí, à medida que você vai se expondo a esse pouquinho primeiro e aguentando o tranco, ali de uma forma protegida, ou seja, é só uma imagem na tela e você está a 5 metros de distância. A hora que você conseguir fazer isso sem os sintomas físicos, aí você aumenta um pouquinho o estímulo. Então, talvez aí você vai ficar a 2 metros do computador que está projetando, está ali mostrando uma imagem de cobra. Aí vai vir de novo, o batimento acelera, o suor, enfim, os sintomas físicos. E aí você fica ali. Muito exercício de respiração ajuda nessa hora, até que em um certo momento, de tanto fazer essa exposição desse jeito, aí você não tem mais aqueles sintomas. Aí, no próximo, por exemplo, num próximo passo, talvez você consiga ficar assim, pertinho do computador. Vai vir os sintomas novamente, mas aí, respiração, vai controlando a respiração, se expõe a isso várias vezes dessa maneira, em vários momentos diferentes, até que em certo momento vai passar os sintomas. E aí, talvez um próximo passo e o definitivo para você ficar bem, nesse exemplo, seria talvez visitar o zoológico. E aí perceber quantos metros você tem que ficar ali do espaço que ficam as cobras. E aí você vai fazendo uma aproximação progressiva dessa mesma maneira. Até que um dia você consegue ficar ali, na distância do espaço ali que é permitido, né? E você consegue estar numa proximidade sem ter tantos sintomas. Então, aqui eu descrevi um processo que vítimas de narcisismo que têm sintomas fisiológicos muito semelhantes a de fobias, no geral, ou de estresse pós-traumático, fica mais parecendo fobia, tá? Porque o estresse pós-traumático tem alguns sintomas que são de uma magnitude bem maior, tá? De uma intensidade bem maior e de uma importância maior também. Não que os sintomas de fobia sejam menores e menos desconfortáveis, tá? Mas, enfim, são características diferentes. E a grande maioria das vítimas de narcisismo vão desenvolver sintomas assim. Por isso, da importância do aprender a colocar limites. E um dos limites primeiros é o distanciamento físico. Qual é a distância física que você precisa dessas pessoas? Ok?